Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver a semana 1 do PET, volume 2 do ano de 2021 de matemática do 8º ano. A atividade 1 está assim: escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Bom, letra A, o que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, menos 2. Então é só fazer menos 2 entre parênteses elevado à quantidade de menos 2 que aparece, que no caso é 5. Menos 2 elevado à quinta. E agora a gente tem que calcular. Como que a gente faz isso? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Tá ok? Então a gente já sabe que o resultado é 32. Agora a gente precisa do sinal. Sempre que a gente tiver uma base negativa entre parênteses, que fique bem claro, entre parênteses, elevado a uma potência ímpar, o resultado é negativo. Se a base for negativa, entre parênteses, elevado a uma potência par, o resultado é positivo. No nosso caso, nós temos uma base negativa, entre parênteses, elevada a uma potência ímpar. Então, o resultado é negativo, menos 32, ok? Letra B, mesma coisa. A gente tem 1/7 aparecendo 3 vezes, então vai ser 1/7 elevado à terceira potência. Agora, para calcular isso, a gente tem que fazer 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7. Então, a gente teria 1 vezes 1 vezes 1, 1 no numerador, tá ok? E 7 vezes 7 vezes 7, 343. Isso aqui é uma multiplicação de fração. Se você não sabe operar com fração, dá uma olhada no card que vai aparecer aqui em cima, clica nele que lá eu estou explicando operações com frações, tá? Soma, multiplicação e divisão, que vão aparecer outras vezes aqui no vídeo também. Bom, C, 81 vezes 81 vezes 81. É só pegar o 81 e elevar à terceira potência, porque ele aparece 3 vezes. E agora a gente faz a multiplicação, 81 vezes 81 vezes 81 de novo, que dá 531.441. Próximo, menos 10 vezes menos 10. O menos 10 aparece 2 vezes, então nós vamos fazer menos 10 elevado à segunda potência. Menos 10 ao quadrado vai dar mais 100. Por que mais 100? 10 vezes 10 é 100, menos elevado a uma potência par, tá ok? Vai dar um resultado positivo. Então, nós teremos mais 100. Agora, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 4 vezes. Como que fica? 10 elevado à quarta. E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, é 1 seguido de 4 zeros. Ou seja, 10.000. 2. Calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme em número na forma decimal. Bom, vamos lá. Menos 10 ao cubo seria o quê? 10 vezes 10 vezes 10. 1 acompanhado de 3 zeros. Agora o sinal negativo elevado a uma potência ímpar dá negativo. Tá ok? Então seria menos 1.000. Menos 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8 é 64. O sinal de menos elevado a uma potência par me dá um resultado positivo, mais 64. Como mais a gente não precisa representar, eu nem coloquei o mais aí, tá ok? 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Menos 4 elevado à quarta. Bom, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 256. Um número negativo elevado a uma potência par dá positivo. Então, grava isso. Número negativo elevado à potência par, positivo. Número negativo elevado à potência ímpar, negativo. Bom, agora aqui a gente tem o seguinte caso. Menos 2 ao quadrado. Repara que não está entre parênteses. Se não está entre parênteses, ele vai continuar negativo, mesmo que o expoente seja par. Então, 2 vezes 2 é 4. Como menos 2 não está entre parênteses, ele segue sendo negativo, menos 4. 10 elevado a menos 3. Sempre que o expoente for negativo, a gente inverte a fração. Lembra que debaixo de todo número tem 1. Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3. E 1 sobre 10 elevado a 3 é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. 1 sobre 1.000. Agora, a gente tem que transformar isso aqui em um número decimal. 1 sobre 1.000 vai ficar 0,001. 0 elevado a 21, 0 elevado a qualquer número, exceto 0, continua sendo 0. Bom, menos 45 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então segue sendo menos 45.
1000 elevado a zero, regrinha. Todo número elevado a zero é 1, exceto 0 elevado a zero. Então, letra J. Aqui nós temos 1 meio elevado ao cubo, que seria 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. E a multiplicação segue normal. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Agora a gente tem que dividir 1 por 8, tá ok? 1 dividido por 8 dá 0,125. Se você não sabe fazer esse tipo de divisão, clica no card aqui em cima que eu faço uma divisão muito parecida com essa, tá ok? Aí depois você pode voltar nesse vídeo e seguir normalmente. Bom, cá, menos 1 elevado a 55 seria menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 55 vezes. O 1 vezes 1, vezes quantos 1s forem, vai dar 1. O que importa para a gente aqui agora é olhar o sinal. Menos elevado a uma potência ímpar dá sempre menos, então vai ficar menos 1. Meio elevado a menos 6. Primeiro, a gente tem que transformar esse expoente que é negativo no expoente positivo. Para isso, é só inverter a fração. 1 meio vai virar 2 sobre 1, elevado a 6. Como debaixo de todo número tem 1, a gente não precisa representar esse 1 que tem embaixo, né? Então, é só fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. E isso vai dar o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Menos 5 elevado a menos 2. Primeiro passo é transformar o expoente em um número positivo. Como que faz isso? Inverte a fração. Debaixo de todo número tem 1, então debaixo desse menos 5 tem 1. Para inverter essa fração vai ficar menos 1 quinto elevado a 2, que seria menos 1 quinto vezes menos 1 quinto. Lembra que menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1 lá em cima e 5 vezes 5 dá 25 embaixo. 1 sobre 25. E 1 dividido por 25 é igual a 0,04. Agora, menos 1 quinto elevado a menos 3. Primeiro passo, transformar o expoente que é negativo no número positivo. Como que faz isso? Inverte a fração. 1 quinto vai virar 5 sobre 1, negativo. Beleza. Agora, debaixo de todo número tem 1, então a gente não precisa representar esse 1 que está aí. Menos 5 elevado a 3 vai ser menos 5, aparecendo 3 vezes. E menos com menos dá mais, com menos dá menos. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 125. Ó, 2 quintos elevado a menos 2, mesma história. Primeiro passo, transformar um expoente que é negativo em um número positivo. Como que faz isso? Inverte a fração. 2 quintos vai virar 5 sobre 2 elevado a 2. 5 sobre 2 elevado a 2 é 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. 5 vezes 5 é 25, 2 vezes 2 é 4. Beleza, 25 sobre 4. 25 dividido por 4 dá 6,25. Ok. P. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. É 10 elevado à quarta potência. Tá ok? E 10 elevado à quarta potência é 1 seguido de 4 zeros. Ou seja, 10.000. 3. Reescreva os números abaixo como potências ou produto de potências de 2, 3, 5, 7 ou 10. 128. Primeiro passo para isso é a gente decompor esse número aí em fatores primos, tá ok? Se você não sabe que são números primos ou números compostos, clica no card aqui em cima que eu estou explicando a diferença entre números primos e números compostos, tá ok? E para você que não lembra a sequência dos primos que vai ser necessária para isso, ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Pronto, apareceu. Primeiro a gente vai ter que fatorar o 128. Tentando dividir pelo primeiro primo na sequência que está em verde aí embaixo do seu vídeo, que seria o 2. 128 por 2, 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Próximo passo é transformar isso aí num produto de números primos. O único primo que aparece é o 2. E ele aparece quantas vezes? Ele aparece 7 vezes. Então, isso aí é 2 elevado à sétima. 128 é 2 elevado à sétima. B, 50.000. Bom, esse aqui a gente tem duas formas de apresentar a resposta. Eu vou apresentar das duas formas, tá ok? Dessa vez, nas próximas vezes que aparecer um número que seja múltiplo de 10, eu vou apresentar de outras maneiras. Bom, primeiro passo para nós é fatorar os 50.000. Primeiro a gente tenta dividir pelo primeiro primo da sequência em verde, que é o 2. 50.000 dividido por 2, 25.000. Dividido por 2, 12.500. Dividido por 2, 6.250. Dividido por 2,
3.125. Agora não dá para dividir mais por 2. A gente deve tentar dividir por 3, tá ok? Só que esse número, de bater o olho nele, eu já sei que não dá para dividir por 3. Por quê? Para um número ser divisível por 3, a soma dos dígitos tem que dar um número divisível por 3. E olha só quanto que dá a soma desses dígitos. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 11 não é divisível por 3. Então esse número não é divisível por 3. Se você não sabe essas regrinhas fazem parte dos critérios de divisibilidade. E eu explico o critério de divisibilidade no vídeo que vai aparecer aqui em cima no card, tá bom? Se você não sabe isso, clica no vídeo, olha o vídeo lá que é rapidinho e depois volta aqui. Bom, seguindo. Próximo número que a gente pode tentar dividir isso aí na sequência seria o 5. Bom, 3.125 dividido por 5, 625. 625 dividido por 5, 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Agora nós devemos transformar esses números num produto de números primos. Primeiramente, a gente vai pegar o 2. O 2 aparece 4 vezes, então fica 2 elevado à quarta. O 5 ele aparece 5 vezes, então fica 5 elevado à quinta. 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à quinta. Esse é o número 50.000 escrito como uma potência. Agora, se a gente quiser escrever ele também como uma potência de 10, a gente pode. A gente pode simplesmente pegar 5 vezes 10 elevado à quantidade de zeros que tem aí, que é uma maneira muito mais fácil, e é assim que eu vou fazer daqui por diante. Que ficaria 5 vezes 10 elevado à quarta. Letra C, 729. Primeiro passo, fatorar. Primeiro, a gente tenta por 2, ele não é par, não dá para dividir por 2, tentamos por 3, 729 dividido por 3, 243. 243 dividido por 3, 81. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Agora nós vamos transformar num produto de números primos, tá ok? Só tem um primo aí que aparece, que é o 3. Ele aparece 6 vezes, então a gente fica com 3 elevado à sexta. Logo, 729 é 3 elevado à sexta. Letra D. Aqui nós temos uma fração. Primeiro a gente vai fatorar o número de cima, que seria o 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ficamos com 2 ao quadrado. Agora a gente fatora o 9. 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ficamos com 3 ao quadrado. Então, esse 4 nonos fatorado ficaria 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Letra E, menos 8. Vamos primeiramente esquecer esse sinal de menos e fatorar o 8, tá ok? Então a gente vai ficar com 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como produto de primos, ficamos com 2 ao cubo. Então a gente relembra, né, do menos, menos 2 elevado ao cubo. Se tiver parêntese, vai dar menos 8. Se não tiver parêntese, também vai dar menos 8, tá? Aqui nos dois casos. F, 256. Primeiro passo é fatorar, pegamos 256, começamos a dividir por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Agora nós vamos escrever como um produto de números primos. O 2 aparece 8 vezes, então 256 é 2 elevado à oitava. Bom, próximo, 1024. Primeiro passo é fatorar. Começamos tentando dividir ele por 2. 512 por 2, 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Agora a gente transforma no produto de primos. O 2 aparece 10 vezes, então isso aí é 2 elevado à décima potência, logo 1024 é igual a 2 elevado à décima potência. Seguindo, mais uma vez temos uma fração, tá ok? Primeiramente, a gente vem aqui e fatora o número de cima, que é o 25. 25 não dá por 2, tentamos por 3. Não dá por 3, porque a soma dos dígitos não dá um número divisível por 3, só pode ser por 5. 25 dividido por 5 é 5, 5 dividido por 5 é 1. Ficamos então com 5 ao quadrado. Agora, 64. 64 dá por 2, que dá 32, que dividido por 2 dá 16, que dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Agora nós transformamos esse número num produto de números primos. Só temos o número primo 2, ele aparece aí 6 vezes, então 64 é 2 elevado à sexta.
Então nós vamos ficar assim, 5 ao quadrado sobre 2 à sexta. Lembra de colocar o sinal de menos do lado de fora, tá ok? E menos 125. Primeiro passo, fatorar o 125. Bom, 125 não dá por 2, porque não é par, não dá por 3, porque a soma dos dígitos 1 mais 2, 3, mais 5, 8 não é um número divisível por 3, como a gente já viu em vídeos passados, tá ok? Então só dá por 5. 125 por 5 é 25, 25 por 5 é 5, 5 por 5 é 1. 125, então, é 5 ao cubo. Lembra de colocar os parênteses, tá ok? Vai ficar menos 5 ao cubo. Se não tiver parênteses também, continua dando certo, tá ok? Nesse caso. Agora, 0,07. Bom, primeiro passo aqui é transformar esse número numa fração, tá? Lembra que eu vou andar duas casas com a vírgula, né? Para a direita. Então, no numerador vai ficar 7, no denominador vai ficar 1. Seguido de tantos zeros, quantas casas eu andei com a vírgula, eu andei duas casas, um seguido de 2 zeros, 100. Bom, 7 já é um número primo, tá ok? Dentre os quais ele pede para a gente transformar num produto. Ficamos então apenas com a responsabilidade de transformar o denominador em um produto entre 10. 10 vezes 10 é 100, ou 10 ao quadrado é 100. 7 sobre 10 ao quadrado. Bom, 32.000 é a letra K. Aqui eu vou fazer muito parecido como eu fiz na letra B, dos 50.000. Só que eu só vou fatorar o 32, tá? Os 3 zeros eu vou representar como 10 elevado ao cubo. Primeiramente, fatorando 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 32 nada mais é do que 2 elevado à quinta. Então nós vamos ficar com 2 elevado à quinta vezes 10 elevado ao cubo, que representa os 3 zeros. L, 0,00125. Bom, aqui, primeiro passo, mais uma vez, é transformar isso aqui numa fração. 125 dividido por 1 seguido por tantos zeros quantas casas eu andei com a vírgula, tá ok? Para a vírgula sair da localidade onde ela está, olha, acompanha o Sônia aí, para chegar atrás do 5, ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então é dividido por 1 seguido de 5 zeros, que representa 100.000, tá? 125, a fatoração dele já está aqui em cima na letra I, não há necessidade da gente fazer novamente, né? Porque a gente já sabe que 125 é 5 ao cubo. E a fatoração dos 100.000 seria 10 elevado à quantidade de zeros, né? No caso, nós temos 5 zeros, 10 elevado à quinta. Ficamos então com 5 ao cubo sobre 10 à quinta. M, 8 milhões e 100 mil. Como que a gente vai fazer? Simples, vamos fatorar só 81. 81 por 3 é 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Bom, aqui 81 fica sendo 3 elevado à quarta, tá ok? E esses zeros eu represento como 10 elevado à quantidade de zeros. Ficamos então com 3 elevado à quarta vezes 10 elevado à quinta. Atividade 4. Utilizando as potências de 10, decomponha os números a seguir. Bom, isso aqui é muito simples, tá ok? O primeiro, no caso, seria o 8.527, letra A. A gente tem que decompor em potências de 10. Então, o primeiro seria 8 vezes 10 a 3, porque entre o 8 e a vírgula tem 3 casas. Lembrando que quando a vírgula não aparece, ela está atrás do último número, no caso, atrás do 7, né? E a vírgula está estando atrás do 7, para ela chegar no 8, ela teria que andar 3 casas. Uma, que seria o 7, 2, que seria o número 2, e 3, que seria o número 5, ok? 8 vezes 10 a 3. Usando o mesmo raciocínio, nós teríamos 5 vezes 10 a 2. Por quê? Porque entre o 5 e a vírgula tem 2 casas, o 2 e o 7. Depois, 2 vezes 10 a 1. Por quê? Porque entre o 2 e a vírgula tem uma casa, ocupada pelo número 7. Posteriormente, 7 vezes 10 a 0. Por quê? Porque entre o 7 e a vírgula não tem nada, dado que a vírgula, quando não aparece, está atrás do último número, e nesse caso o último número é o próprio 7. Letra B. 484,35, usando o mesmo raciocínio, nós vamos ficar com 4 vezes 10 a 2, porque entre o 4 e a vírgula tem 2 casas, uma ocupada pelo 8, outra ocupada pelo 4. Mais 8 vezes 10 a 1, porque entre o 8 e a vírgula tem uma casa, ocupada pelo 4. Mais 4 vezes 10 a 0, porque entre o 4 e a vírgula não tem casa nenhuma, tá ok? Mais 3 vezes 10 a menos 1, porque para a vírgula ficar depois do 3, ela teria que andar uma casa para a direita, tá ok? Quando ela andasse para a esquerda, a gente vai colocar mais. Se ela tiver que andar para a direita, a gente vai colocar menos, tá? Mais 5 vezes 10 a menos 2, porque para a vírgula ficar depois do 5, ela teria que andar duas casas. Uma que está ocupada pelo 3 e outra que está ocupada pelo próprio 5.
5. Observe o exemplo da fatoração do número 180 abaixo e siga os passos para fatorar os outros números. Bom, a fatoração, eu não coloquei ela aqui do 180, mas você pode ver no PET, ela é igual às que a gente já fez. Então a gente vai fatorar o 207. Para isso a gente precisa lembrar dos números primos, que estão em verde aqui embaixo. Começamos a fatoração. 207 por 3 dá 69, por 3 dá 23. 23 é o número primo, só pode ser dividido por ele mesmo. 23 dividido por 23 é 1. Como um produto de primos, nós ficamos com 3 ao quadrado, porque ele aparece duas vezes, vezes 23. Então essa é a fatoração 207. 3 ao quadrado vezes 23. 864. Fatorando por 2 dá 432. Dividido por 2 dá 216. Dividido por 2 dá 108. Dividido por 2 dá 54, dividido por 2 dá 27, 27 já não dá mais por 2, mas dá por 3, 27 dividido por 3 é 9, 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Transformando no produto de primos, o 2 aparece 5 vezes, então é 2 elevado à quinta, vezes o 3, que aparece 3 vezes, que fica sendo 3 elevado à terceira. Então 864 é 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à terceira. Próximo, 484. Vamos fatorá-lo. 484 dividido por 2 dá 242, dividido por 2 dá 121, que não dá mais para dividir por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7, só dá por 11, que dá 11, e 11 dividido por 11 dá 1. Ficamos então com 2 ao quadrado, porque o 2 aparece duas vezes, vezes 11 ao quadrado, porque o 11 aparece duas vezes. Então 484 é 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. 625, vamos fatorá-lo. Não dá para dividir por 2 porque ele não é par, não dá para dividir por 3 porque a soma dos algarismos não é possível formar um número divisível por 3, e dá para dividir por 5 porque termina em 0 ou 5, né? São essas as regras dos critérios de divisibilidade. 625 dividido por 5, 125, dividido por 5, 25, dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Bom, o 5 aqui aparece 4 vezes, então ficamos com 5 à quarta, logo 625 é 5 elevado à quarta potência. Partimos para a questão 6, tá ok? A questão 6, ela basicamente fala de quadrados perfeitos, que seria o número vezes ele mesmo, e o resultado de um número vezes ele mesmo, quando você tira a raiz quadrada, dá o próprio número. Como exemplo, ele apresenta 20 vezes 20, que é 400. 400 é um quadrado perfeito, e a raiz de 400 é o próprio 20, tá? Logo depois, ele nos ensina a tirar uma raiz quadrada, de 3 maneiras, tá? Apresenta 3 visões de como se sai uma raiz quadrada. Acompanhe o Sony na sua tela, por favor. Primeiro, 625 ele fatora, aparece 4 vezes, como a gente já viu, 625 é 5 à quarta. No lugar do raiz de 625, no lugar de 625 ele coloca 5 à quarta, e divide o expoente pelo índice da raiz. O índice é um número que está dentro desse V. Quando ele não aparece, é 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, e a raiz desaparece. Ficamos com 5 ao quadrado, que é 25. Raiz de 625, 25. Outra maneira de tirar a raiz que ele apresenta seria essa aqui, ó. Aqui nós já temos uma raiz que não é exata, né? Ele pega o 180, fatora, como nós já fizemos várias vezes, tá ok? E obtém, então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, como produto de primos. Raiz de 180 é raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Todo mundo que tem expoente 2 sai da raiz. O 2 sai da raiz e o 3 sai da raiz. O 5 que não tem expoente 2 fica na raiz. Bom, quem está fora da raiz pode ser multiplicado. 2 vezes 3, 6. E o 5 que está dentro da raiz continua lá sozinho. Então, raiz de 180 é 6 vezes raiz de 5. E aqui uma outra forma, né? Ele vai tirar a raiz cúbica de 125. Primeiramente, ele fatora o 125. Descobre que é 5 ao cubo. Raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 ao cubo. Todo mundo que tem um expoente igual ao índice da raiz sai da raiz. No caso, o expoente do 5 é o 3 e o índice da raiz, como é raiz cúbica, o número que está dentro do V é 3. Quando eles são iguais, a raiz desaparece e fica só o número que estava lá dentro, no caso, 5. Logo, raiz cúbica de 125 é 5. E agora ele quer que a gente aplique isso, né? Vamos tirar a raiz do 1024. Primeiro passo é fatorar. Para isso, a gente tem que lembrar dos primos que estão aqui em verde, debaixo da sua tela. E a gente começa por 2.
dá 512, por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Bom, repara que o 2 aparece aqui 10 vezes, tá ok? Só que em vez de colocar 2 elevado à décima, o que eu fiz? Como a raiz tem índice 2, e eu sei que todo número que tiver expoente 2 sai da raiz, eu vou formar pares com ele, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Se a gente olhar aqui, vão ter ao total 5 números 2 elevado ao quadrado, o que representa 10 números 2. Cada 2 que tem expoente 2 sai da raiz, então nós vamos ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E a gente sabe que 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Logo, raiz de 1024 é 32. Agora, a gente tem que tirar outra raiz aí, ó, que é a raiz de 162, tá? Primeiramente, a gente começa tentando dividir por 2, dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1 e beleza, acabamos nossa fatoração. Agora nós vamos formar pares quando for possível, tá ok? Isso aqui dá 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, sendo que o 3 aparece 4 vezes, então consigo 2 pares de 3. E o 1 não tem par, fica sozinho. Coloco esses números dentro da raiz. Todo mundo que tem expoente 2 sai de dentro da raiz quadrada. No caso, esses dois números 3 têm expoente 2, os dois saem da raiz quadrada. O 2 não tem expoente 2, fica lá dentro. Quem está fora da raiz quadrada pode ser multiplicado. 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 2. Acabamos de tirar a raiz quadrada de 162. Bom, agora vamos tirar a raiz cúbica de 343. Primeiro passo é fatorar. 343. Não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, só dá por 7. Dá 49. 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Bom, 7 aparece 3 vezes, então ele é 7 elevado ao cubo. No lugar do 343, eu coloco 7 ao cubo. Como o expoente do 7 é igual ao índice da raiz, ele sai de dentro da raiz. O expoente do 7 é 3, o índice da raiz é 3. Raiz cúbica de 7 ao cubo é 7. Agora D, 3.600. Bom, vamos fatorar o 3.600. Por 2 dá 1.800. Por 2, 900, por 2, 4.450, por 2, 225, por 3, 75, por 3, 25, por 5, dá 5 e por 5 dá 1, ok? Agora, nosso objetivo é formar pares, né? Nós vamos conseguir 2 pares de 2, né? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, porque o 2 aparece 4 vezes, um par de 3, 3 ao quadrado, e um par de 5, 5 ao quadrado. Colocamos todo mundo dentro da raiz. Todo mundo que tem expoente 2 sai da raiz, porque o índice da raiz é 2. Opa, então vai sair 1, 2, números 2, 1 número 3 e 1 número 5. Eles podem ser multiplicados, porque estão fora da raiz. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, 60. Raiz quadrada de 225. Primeiro passo, fatorar o 225. Por 3 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Segundo passo, formar pares, quando possível. 3 ao quadrado, um par de 3. 5 ao quadrado é um par de 5. Todo mundo que tem expoente 2 sai de dentro da raiz, tá ok? No caso, o 3 tem expoente 2, sai da raiz, e o 5 tem expoente 2, sai da raiz. Eles, fora da raiz, podem ser multiplicados. 3 vezes 5, 15. Raiz quadrada de 225, 15. Bom, agora a gente tem que ordenar esses resultados em ordem crescente, que é o que o problema pede. Primeiro seria o 7, depois o 9 raiz de 2, depois o 15, depois o 32, depois o 60, do menor para o maior. Atividade 7. Utilizando as propriedades acima descritas, simplifique e calcule a expressão. Bom, são as propriedades da radiciação e potenciação. Primeiramente, a gente tem aqui 2 elevado a 2 elevado a 3. Isso é conhecido como potência de potência. Para resolver potência de potência, nós multiplicamos as potências. 2 vezes 3 é 6. Olha o 6 aparecendo aqui. Multiplicação de potência de mesma base. 3 elevado a sexta vezes 3 elevado a quinta. Nós conservamos a base, que é 3, e somamos o expoente. 6 mais 5, 11. Aqui é uma divisão de potência de mesma base. 3 elevado a quarta dividido por 3 elevado a terceira. Conservamos a base, que é 3,
subtraímos o expoente. 4 menos 3, 1. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Existe uma propriedade da radiciação que me diz o seguinte. A raiz, sempre que eu tiver uma raiz quadrada, cúbica, quarta, qualquer que seja, ela pode ser representada como um expoente fracionado, que significa que o numerador do expoente o numerador do expoente é exatamente o expoente antigo do meu número. E o denominador é o índice da raiz. Então, o expoente é 6, 6 sobre o índice da raiz, que é 2. 6 sobre 2 é o novo expoente do nosso número 2. Divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base, que é o 3, subtraio o expoente. 11 menos 1, 10. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. Então, ficamos com 2 à terceira menos 3 elevado à décima. Ainda assim, nós temos que calcular a expressão, né? Se pedisse só para simplificar, ela pararia por aí, mas ele quer que calcule. Então, vamos lá. 2 à terceira é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E 3 elevado à décima, cara, você vai ter que fazer essa conta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, tá ok? Que dá 59.049, acredite em mim. 8 menos 59.049, quando a gente tem uma subtração, a gente sempre faz o maior menos o menor, que daria então 59.041, e conserva o sinal do maior, menos 59.041. Bom, 8. Efetue as operações numéricas abaixo. No resultado, simplifique as frações equivalentes até chegar a uma fração irredutível. Depois transforme em número decimal. Beleza, vamos lá, né? Primeiro passo, nós temos uma raiz quadrada aqui, então a gente vai ter que fatorar para tirar esse número da raiz. Para fatorar, 196 por 2, 98, por 2, 49, por 7, 7, por 7, 1. Bom, agora nós formamos pares com os números para tirar de dentro da raiz, né? Ficamos com 2 ao quadrado, porque ele aparece duas vezes, vezes 7 ao quadrado, porque aparece duas vezes. Todo mundo que tem expoente 2 sai da raiz. Então, fora da raiz ficaria 2 vezes 7, que pode ser multiplicado. 2 vezes 7, 14. Logo, raiz de 196 é 14. Então, da esquerda para a direita, a única coisa que mudou é que eu substituí raiz de 196 por 14. Agora nós temos 3 quintos mais 14 meios. 14 dividido por 2 é 7, tá ok? Ok, aqui a gente vai transformar agora numa fração irredutível. A gente tira o MMC dos denominadores, né, que no caso seriam 5 e 1, que seria 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 3 é 3. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 7, 35. 38 quintos, essa é uma fração irredutível, agora nós temos que transformar isso aqui em um número decimal. Dividimos 38 por 5. Se você não sabe dividir, tá ok? 38 por 5. Acompanha, no card aqui em cima, eu faço uma divisão muito parecida com essa, depois você volta aqui e tenta fazer essa divisão. B. 54 sobre 60 mais 0,2 elevado a 1. Primeiro passo é identificar que essa fração pode ser simplificada, tá ok? É só dividir 54 e 60 por 6, tá? Que nós vamos ter 9 décimos e 2 décimos. Por que eu não simplifiquei essa? Porque ao simplificar a primeira, eu obtive denominadores iguais. Isso aqui facilita demais a minha vida, porque eu posso esquecer do denominador e somar em cima, tá bom? Então, a gente chegou a 9 mais 2, 11 sobre 10. Chegamos a uma fração irredutível. Dividir por 10 e andar com a vírgula, tá? 11 dividido por 10 e andar uma casa com a vírgula, ficamos com 1,1. Letra C. Temos uma expressão aí. Bom, primeiramente, eu vou começar aqui, tá? Observando que dá para simplificar a fração 28 sobre 12, dividindo em cima e embaixo por 4. Menos 7 quartos ao quadrado é menos 7 quartos vezes menos 7 quartos. Continuando, 28 por 4 é 7, 12 por 4 é 3. 7 vezes 7 é 49, 4 vezes 4 é 16, menos com menos dá mais, com outro menos dá menos, jogo dos sinais, tá? Bom, agora eu vou dar prioridade ao que está aqui dentro dos colchetes, né? Lembra que para subtrair fração, primeiramente eu tiro o MMC do denominador, entre 3 e 16, o MMC é o produto deles, que é 48. Aqui nós vamos ter, né, 48 dividido por 3, 16, 16 vezes 7, 112. 48 dividido por 16 é 3. 3 vezes 49, 147. Agora, a gente subtrai, né? 112 menos 147, menos 35 sobre 48, dividido por 5 sextos. Divisão de fração, nós conservamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. 35 vezes 5 e 48 vezes 6.
Beleza, 35 vezes 5, 175, 48 vezes 6, 288. Conserva o sinal de menos. Agora nós temos que dividir isso aqui, ó, 175 por 288. Bom, dá essa dízima periódica. Se você não sabe fazer esse tipo de divisão, acompanhe aqui em cima que eu faço uma divisão muito parecida com isso, tá? Tá nos cards. Bom, letra D. Mais uma vez uma expressão, tá ok? Primeiro passo, a gente tem que tirar essa raiz quadrada. Para tirar uma raiz quadrada, a gente fatora o número. 121 dividido por 11 é 11, dividido por 11 é 1. Isso aqui dá 11 ao quadrado. Todo mundo que está ao quadrado sai da raiz. Então isso aqui vai ser raiz de 121, 11. Agora aqui eu tiro o MMC entre 1 e 5, né? Que é 5. 5 dividido por 1 é 5, vezes 3, 15. 5 dividido por 5, 1, vezes 7, 7. Beleza? Se você não sabe somar ou subtrair, procura nos cards, que lá eu estou explicando. Soma e subtração de fração. Ok? Agora aqui eu identifiquei que dá para dividir em cima e embaixo por 5, né? Essa última fração. 15 por 5, 100 por 5. Essa parte aqui eu multipliquei. 2 terços vezes 3 quintos. Só que antes eu percebi que em cima tem 3 e embaixo tem 3. Então eu pude cancelar 3 de cima com 3 de baixo, ficando com 2 quintos. Tá ok? Próximo passo. 15 por 5 é 3. 100 por 5 é 20. Ok? Aqui eu devo somar essa fração. MMC de 2 e 5 é 10. 10 dividido por 2 é 5, vezes 1 é 5. 10 dividido por 5 é 2, vezes 2 é 4. 5 mais 4 sobre 10. Aqui dentro desse parênteses eu fiz 15 menos 7, que é 8. 8 quintos ao quadrado. Bom, próximo passo. 8 quintos ao quadrado é 8 quintos vezes 8 quintos. 5 mais 4, 9. No resto eu não mexi. Agora eu vou operar aqui essa multiplicação, tá ok? E essa divisão. 8 vezes 8 é 64. 5 vezes 5 é 25. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 9 décimos, a segunda seria 3 sobre 20, vai ficar 20 sobre 3. Próximo passo, né? Eu devo executar essa multiplicação ou simplesmente fazer o seguinte, né? Simplificar isso aqui, cara. Eu posso cancelar esse 0 do 20 com esse 0 do 10 e dividir 9 por 3, ficando com 3 em cima da esquerda e 2 em cima da direita. Então vai ficar 3 vezes 2. Bom, 3 vezes 2 é 6. Continuando, eu tenho uma soma e uma divisão, a prioridade da divisão. Divisão de fração, conserva a primeira, que é 64 sobre 25, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 6 sobre 1, ficamos com 1 sobre 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui, tá ok? Eu posso dividir 64 e 6 por 2. 64 por 2 é 32, 6 por 2 é 3. Agora sim, eu vou multiplicar. 32 vezes 1, 32. 25 vezes 3, 75. Próximo passo é uma soma de frações, lembrando que debaixo do número tem 1. O MMC entre 1 e 75 é 75. 75 dividido por 1, 75, vezes 11, 825. 75 dividido por 75 é 1, vezes 32, 32. 825 mais 32, 857 sobre 75. Essa é uma fração irredutível. Agora a gente divide 857 por 75, dá 11,42666666. Uma dízima periódica. Mais uma vez, se você não sabe fazer essa conta de divisão, pode procurar nos cards que eu já tinha colocado antes um vídeo que explica isso. Comprei 183 balas de chocolate, 305 balas de iogurte. Vou distribuir os dois tipos de balas em saquinhos de modo que as quantidades de balas de chocolate nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos devem ser também iguais entre si. Todas as balas devem ser distribuídas. Os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Responda: quantos saquinhos de balas serão formados? Esse aqui é um problema de máximo divisor comum. Então, o primeiro passo é tirar o MDC entre 183 e 305. Então, por 3, 183 por 3 dá 61, 305 não dá, repete. Por 5, 305 por 5 é 61, 61 não dá, repete. 61 é primo, só é possível dividir por ele mesmo, tá ok? 61 dividido por 61 dá 1. Quando dá para dividir os dois números ao mesmo tempo pelo primo, eu vou lá e vou destacar esse primo igual eu fiz com 61, tá ok? Cheguei e destaquei ele. Bom, então o meu MDC é o produto dos números destacados, no caso só do 61. Então, aqui eu já sei quantos saquinhos de bala serão formados, 61 saquinhos.
Qual a maior quantidade de balas de chocolate que devo colocar em cada saquinho? Bom, é só eu pegar o número de balas de chocolate, que é 183, e dividir por 61. Eu vou chegar a 3 balas de chocolate em cada saquinho. Qual a maior quantidade de balas de iogurte que eu devo colocar em cada saquinho? Mesmo esquema, é só pegar a quantidade de balas de iogurte, que é 305, e dividir por 61. Você vai chegar a 5 balas de iogurte em cada saquinho. Atividade 10. A professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninas e de meninos. Quantos alunos deve ter em cada grupo? Bom, isso é um problema que traz a ideia de divisão máxima, né? Então a gente tem que tratar com um problema de MDC, tá? Então o primeiro passo é fatorar os números e descobrir o MDC deles. Para isso, a gente começa tentando dividir por 2. 532 e 456 por 2 dá 266 e 228 respectivamente. Quando deu para dividir os dois números por 2, eu destaco esse número, primo, por 2, 266 por 2, 133 e 228 por 2, 114. Deu para dividir os dois ao mesmo tempo, destaco esse número, por 2, 133 não dá, repete, 114 dividido por 2, 57, não deu para dividir os dois ao mesmo tempo, não destaco. Agora não dá mais por 2, vou por 3. 133 não dá por 3, repete. 57 dividido por 3, 19. Bom, não deu para dividir os dois ao mesmo tempo, não destaco. Agora por 19. 133 por 19, 7, 19 por 19 dá 1. Deu para dividir os dois números ao mesmo tempo, destaco esse primo. Por 7, 7 por 7 dá 1. 1 não dá, repete. Bom, agora eu vou fazer o produto entre os números destacados. O resultado desse produto é o MDC, o máximo divisor comum, tá? No caso, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 19, 76. Já sei que serão formados 76 grupos, mas essa não é a questão que o problema está pedindo, né? Ele quer saber quantos alunos devem ter em cada grupo. Para descobrir o número de meninas, basta pegar a quantidade de meninas, que é 532, e dividir pelo número de grupos, que é 76, que vão dar 7 meninas. Para descobrir o número de meninos, eu vou pegar a quantidade de meninos, que é 456, e dividir pelo número de grupos, que são 76, e descobrir que são 6 meninos, tá? Se você não sabe fazer divisão, procura nos cards aqui em cima, que eu ensino a fazer divisão no conjunto dos inteiros, tá? Bom, para saber quantos alunos vão ter em cada grupo, é só somar a quantidade de meninos com a quantidade de meninas de um grupo. 7 mais 6, 13 alunos em cada grupo. 11. Tem uma coleção de bolinhas de gude que poderão ser distribuídas igualmente, sem sobras, entre 9, 12 e 18 pessoas. Sabendo que a coleção tem menos de 40 bolinhas de gude, quantas bolinhas eu possuo? Bom, isso aqui é um problema clássico de MMC, mínimo múltiplo comum, e o primeiro passo, e único nesse caso, é tirar o MMC de 9, 12 e 18 e verificar se ele é menor que 40. Bom, para isso eu vou fatorar em conjunto os três números, né? Primeiro eu tento dividir por 2. 9 não dá, repete. 12 por 2 é 6. 18 por 2 é 9. Por 2 de novo. 9 não dá, repete. 6 por 2 é 3. Agora não dá mais para dividir por 2, divido por 3. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Por 3 de novo. 3 por 3 é 1. 1 não dá, repete. Acabei minha fatoração, faço o produto dos números primos, tá? O produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 é 36. Logo, você possui 36 bolinhas de gude. Próximo. 2 atletas nadaram e anotaram a distância percorrida durante o treinamento. Calcule a distância percorrida em metros de cada um dos atletas, qual deles realizou o maior percurso. Bom, aqui nós temos uma expressão numérica que está em quilômetros, tá? Vamos resolver passo a passo a expressão numérica até chegar a um número, que será a distância percorrida pelo atleta 1. Bom, primeiro passo, eu tenho uma raiz quadrada e eu devo tirar a raiz. Para isso, eu vou fatorar o número, pego 900 e começo a fatoração. Por 2 dá 450, por 2, 225, por 3, 75, por 3, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Agora, eu vou formar pares, né? Então, eu vou ter 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Todo mundo que está ao quadrado sai da raiz quadrada. Então, no lugar do 900, vai aparecer 2 vezes 3 vezes 5. No lugar da primeira fração elevado a um número negativo, para que o expoente fique positivo, é só inverter a fração. O que era 2 terços vira 3 meios e o expoente fica positivo.
Aqui dentro do colchetes, 5 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá? Ficamos com 8 vezes 1. Embaixo nós temos menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, tá ok? Seguindo, menos 3 meios elevado a quarta é menos 3 meios 4 vezes, tá ok? 8 vezes 1 é 8, 2 vezes 2 é 4, menos com menos dá mais. Continuando, eu tenho 2 em cima e um 2 embaixo, eu vou cancelar, tá ok? Pronto, agora eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 aqui embaixo, 3 vezes 5, 15 aqui do lado. O 8 quartos eu não vou mexer por enquanto, agora eu vou fazer essa multiplicação, 81 vezes 15, 1215 oitavos mais 8 quartos. Numa soma de fração, devo tirar o MMC dos denominadores, entre 4 e 8 é 8, 8 dividido por 8 é 1, vezes 1215, 1215, 8 dividido por 4 é 2, vezes 8, 16. 1215 mais 16, 1231 sobre 8. Bom, dividir 1231 por 8, eu tenho 153,875 quilômetros que ele percorreu, só que eu vou transformar em metros. Para transformar quilômetros em metros, é só andar com a vírgula, 3 casas para a direita, né? Então, eu vou ficar com 153.875 metros. Repara que o K sumiu, porque a vírgula andou 3 casas para a direita. Bom, agora nós vamos descobrir o percurso do atleta 2, para poder comparar. Assim como no outro caso, nós temos uma raiz quadrada, então o primeiro passo é tirar a raiz, fatorando o número, 484 por 2, tá ok? Ficamos com 242. Por 2 de novo, ficamos com 121. 121 não dá por 2, só dá por 11, que dá 11. E 11 também só dá por 11, porque é primo, que dá 1. Agora eu vou formar pares, ficamos com 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Todo mundo que está ao quadrado sai de dentro da raiz quadrada, então raiz quadrada de 484 fica 2 vezes 11. Já tinha uma multiplicação por 10 a 2, ela foi mantida, tá? Aqui, dentro do colchetes, eu tenho um parêntese, e esse número que está dentro do parênteses está elevado a uma potência negativa. Para essa potência ficar positiva, eu devo inverter o número, lembrando que debaixo de todo número tem 1, né? Então, vai ficar menos 1 quinto elevado agora a mais 3 em vez de menos 3. Lembrando que quando não tem nada na frente é mais, tá? Vezes 10 a quarta. Continuando, 2 vezes 11, 22, vezes 10 ao quadrado, que é 100, 2.200. Menos 1 quinto elevado à terceira significa que 1 quinto vai aparecer 3 vezes, assim como ele aparece aqui. 10 à quarta é 1 acompanhado de 4 zeros, 10.000. Continuando. Bom, aqui eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1.000. Desculpa, vezes 10.000. 10.000. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Menos com menos dá mais, com menos, menos. Ok? Agora, seguindo, eu vou ter 10.000 dividido por 125, que dá 80. Continua com o sinal de menos lá do lado de fora. Agora, menos com menos, para sumir com o colchete, vai virar mais. 2.200 mais 80, 2.280 metros. Agora, a nossa resposta, né? Como o atleta 1 percorreu 153.875 metros e o atleta 2, 2.280 metros, o atleta 1 realizou o maior percurso. Pronto, essa é a nossa resposta. Bom, com isso nós encerramos a resolução Hercule aí, né, do PET 2, semana 1. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.